Papo Mineiro hoje, numa prosa de liderança classista, com o engenheiro civil Teodomiro Diniz, formado na PUC Minas Gerais. O PUC Minas, como quiserem falar. Ele é sócio-gerente da construtora Diniz Camargo desde 1980, que segue um slogan muito interessante: construir com tecnologia de ponta e qualidade no processo produtivo, com responsabilidade social, respeito ao meio ambiente e aos aspectos cultural e histórico. E vou dar um destaque, porque eu acompanhei essa obra, do edifício Dutra de Castro, que, precisando, vamos dizer assim, preservou a fachada de uma casa dos anos 40, mesmo não sendo tombada ainda. E isso alardeou na cidade essa questão que foi muito bem pensada, uma ideia fantástica. Também ele cuida muito do verde, tem o Ville Verde residencial, com 5.400 metros quadrados de área verde. As revitalizações do Hipercentro, o Excelsior Residência, em frente ali à terminal rodoviária, o edifício Tupis, o edifício Chiquito Lopes, e atualmente está à frente do empreendimento Inova Parque, em Contagem, que segue o conceito de cidade de 15 minutos, integrando inteligente, sustentabilidade e uso misto. Foi presidente do Sinduscom, foi presidente da Câmara da Indústria da Construção da FIENG, atuante também em muitas obras coletivas, participou como fundador, diretor e presidente do Instituto Horizontes, também vice-presidente da FIENG, presidente do SEBRAE por 7 meses, Conselho Estadual da Habitação, do Desenvolvimento Regional e da Política Urbana, Conselho Municipal de Política Urbana, Desenvolvimento Econômico, Patrimônio Cultural, Histórico e Artístico. Representa o Sinduscom, que é o sindicato, né, da área da construção, no CODESE Belo Horizonte. É empresário do ano em 2004 pela Associação Comercial de Contagem e 2007 pela Sociedade Mineira de Engenheiros. Eu vou falar aqui porque já foi agraciado com diversas medalhas. Seja bem-vindo, Teodomiro. Pois é. Dei uma resumida no currículo, porque é muito grande. Com certeza. Eu só corrigindo a bem da verdade, hoje eu represento a Sociedade Mineira dos Engenheiros no CODESE. Nessa época aí do currículo, eu estava representando o Sinduscom. E na função de fundador também do CODESE. Né? Eu sei que você foi o primeiro presidente, né? Eu fui o primeiro presidente do Conselho Deliberativo. Lá nós temos o presidente da plenária, que é a Cássia Ximenes, e eu era o presidente do Conselho Executivo, Conselho Deliberativo do CODESE. Hoje quem está é o Hoje quem está é Marcos Brafman, é o amigo Marcos Brafman. Está na presidência do Conselho Deliberativo, e a Cássia continua presidente da plenária do Instituto do CODESE. Né? Ótimo, muito bom isso. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco da sua história, um pouco, porque não dá para contar a história toda. Não. Mas para ilustrar a sua presença, né, como liderança classista e empenhado em coisas para a cidade. Isso é muito importante. Muito importante, é uma coisa que eu prezo muito. Então, a palavra é sua. É interessante falar da gente, isso sempre para mim é curioso, né? Nesses anos todos a gente falou muito pouco de si, né? A gente fala através das ações, né? A gente fala da gente através das ações e da onde você entra,
na vida, né? E essa semana eu estava lendo uma carta curiosa da minha mãe, relatando para a irmã dela, que morava em Montes Claros, qual que era a situação de saúde da filha dela, que estava aqui em Belo Sim. Horizonte, que minha mãe estava cuidando, né? E eu vou só contar essa história, depois eu me apresento formalmente. Ótimo. Não, não tem problema, não. Pode tranquilo. Mas aí, na carta, minha mãe descrevia a cena da minha sobrinha, da minha prima. Em seguida, descreve a situação e o quão interessante era o meu irmão Eduardo, que era mais velho que eu. E em terceiro, ela fala que o Dodoca estava muito bem e que ele era muito engraçado, que ele gostava muito de dinheiro e que ela me dava qualquer tipo de papel, recorte de revista, e eu guardava nos meus guardados aquilo como se fosse dinheiro. E eu estava ali com 3 anos de idade, né? Entre 2,5 e 3 anos de idade. Eu não tenho bem a data, mas é nessa faixa de idade. Isso me remeteu a pensar, não é? Porque a gente é uma construção de muitos, né? A personalidade a gente constrói através dos mitos familiares, do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios. A gente vai construindo a personalidade da gente. E essa questão de gostar de dinheiro aos 3 anos me remeteu ao seguinte: por que dinheiro aos 3 anos, né? Aí me fez lembrar que o meu pai era motorista de caminhão e rodava Sim. sem parar o mundo, fazendo entregas e etc. E a justificativa sempre do pai para estar ausente era essa: precisava trabalhar, ganhar dinheiro, né, para sustentar a família, né? E aí o filho de 3 anos que sente aquela ausência vai pensar, vai raciocinar. Dinheiro é importante, né? Até para poder ficar com os filhos. Não tem Então, dúvida. deixa eu guardar aqui. E depois disso eu tenho uma outra história coligada, que aos 8 anos de idade, eu desci para a rua e tinha uma papelaria perto de casa que eu adentrei e fui conversar com o proprietário e pedi a ele um emprego. E ele me empregou. Era de manhã. Era de manhã cedo e eu estava ali e ele, não, vamos trabalhar comigo, sim. E me botou lá para ajudar a arrumar a papelaria e tudo mais. E eu trabalhei até a hora do almoço. Quando chegou na hora do almoço, ele me mandou ir para casa. Eu morava em cima, no prédio, Amazonas com contorno. E eu subi, cheguei em casa muito prosa e contei para os irmãos. Arrumei um emprego. Você está me empregado. Eles ficaram com uma inveja enorme. E quando foi depois do almoço, descemos os três, porque eles também queriam trabalhar. E aí o dono da papelaria, ao ver aqueles três meninos, aqueles três pivetes entrando pela papelaria, ele mandou todo mundo embora. E acabou aí meu primeiro emprego. Eu sempre fui muito motivado por a questão de trabalhar. Meu pai era um grande trabalhador, foi a vida inteira, e minha mãe também. Então, isso sempre me impulsionou como mito familiar. Isso. Agora, eu nasci em 1953,
estou com 71 anos, nasci em Belo Horizonte, frequentei Belo Horizonte a minha vida inteira, nunca morei fora daqui, exceto um ano que eu morei na Europa. Mas isso já no ano de 1978, 79, estive passando um tempo na Europa. Mas, voltando, nasci ali na Barroca com Gutierrez, né, naquela região da cidade. Sempre frequentamos aquela região enquanto criança. Estudei no Pandiaca Lógeras. Foi do clube também Barroca? Fui frequentador do Barroca desde a construção. A gente pulava a cerca, o muro, e nadava na piscina, que estava pronta, mas com as outras coisas ainda por fazer. E a gente pulava o muro e ia nadar na piscina do Barroca. Então, a minha vida de infância foi toda Belo Horizonte, adolescente também, frequentando várias partes da cidade, estudando no Colégio Estadual da Gamileira, depois do Pandiaca Lógeras, depois estudando no Estadual Central, e depois comecei a ter arquitetura na Federal e engenharia na PUC. E, no meio do caminho, larguei a arquitetura e terminei o curso de engenharia. No curso de engenharia, o que, de certa forma, me remete à segunda fase da minha vida é que eu estudei a Lei de Uso e Ocupação de Belo Horizonte no ano de 1976. Era uma legislação feita pelo Jorge Vilela, que depois veio a ser secretário, foi nosso apoiador dentro do sindicato pelas negociações de lei de uso e ocupação do solo. Mas eu estudei na escola da PUC, da engenharia, no curso de Direito da Engenharia, a lei de uso e ocupação do solo de Belo Horizonte. E aquilo foi muito interessante, porque eu estudei para dar aula para os meus colegas. Então, a nossa professora de Direito, na época, fazia dessa forma, pedia aos alunos para estudarem alguma legislação e transmitirem para os colegas. Achei muito interessante. E, a partir dali, eu nunca mais larguei a lei de usurpação do solo, porque comecei a trabalhar como estagiário na área da construção, na consultora que foi fundada pelos meus irmãos, a Diniz Camargo. Trabalhei também no Frigo Diniz, eu fui engenheiro do frigorífico, enquanto estagiário, eu era estagiário de engenharia, né? E formei em 78, mas eu trabalhei desde 74, desde que entrei no curso de engenharia, eu trabalhei como estagiário, todo o percurso. E a gente estava sempre às voltas com a aprovação de projetos, com a execução de projetos. E quando foi em 83, eu ingresso no sindicato, e aí, no sindicato, eu fui para a Comissão de Indústria Imobiliária, foi o meu primeiro passo dentro do sindicato. E, na época, o Ítalo Gaetani era o diretor do sindicato e me chamou para ser presidente da Comissão da Indústria Imobiliária, que eu participei antes disso com ele, e depois virei presidente da comissão. E nisso aí, já nos anos, isso é 1984, mais ou menos, daí para diante estudamos a Lei de Usurpação do Solo, a primeira proposta de plano diretor que surgiu no mandato do Patrus Ananias.
Sim. Aliás, minto, a primeira proposta nasceu no Pimenta da Veiga. E do Pimenta da Veiga foi até o final da discussão e foi reprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Em Eu lembro seguida disso. veio, né, mas veio o mandato do Patrus Ananias e nós entramos numa discussão que durou 2 anos dentro da Sociedade Mineira de Engenheiros. A prefeitura discutia com o setor, com a sociedade, lá na Sociedade Mineira dos Engenheiros. Então, se formou um fórum lá de discussão, que fluiu durante 2 anos. E, ao final de 96, o plano foi aprovado, e, dali por diante, eu passei a participar dos conselhos municipais, que foram criados no plano diretor de 96, e sempre participei, cada época, de um conselho diferente, vindo até muito recentemente. No meio do caminho aí, nós fomos derivando, participando da fundação do Instituto Horizontes, com o Marcos Santana, né, que era nosso vice-prefeito na época. Tudo que era assunto dessa pauta, eu era chamado. Essa pauta, a gente era sempre chamado porque já tinha a prática de discutir com a prefeitura a questão do desenvolvimento da cidade, etc, Sim. etc. E isso foi dando esse cordão que passou pelo Instituto Horizontes, que nós acabamos... o Instituto Horizontes, quando foi criado, ele fazia muito sentido porque nós não tínhamos uma gestão metropolitana. E ele se propunha a discutir o desenvolvimento metropolitano, né? E Necessário até hoje, né? até hoje. Mas, nessa ocasião, depois de um tempo do Instituto Horizonte, surgiu a Agência Metropolitana, o Fundo Metropolitano, todo o arcabouço legal surgiu na época do Anastasia, né? Foi aprovado, e a partir daí, de certa forma, a região metropolitana tinha quem a discutisse. A sociedade civil participava disso, a gente participava também, estava dentro da sociedade civil, e, de certa forma, isso tirou um objetivo inicial, mas não tirou todo o objetivo. Vou te explicar por quê, né? Nós fundamos o Conselho de Desenvolvimento Local e Regional na Federação das Indústrias. E aí eu levei para dentro desse conselho todo o material e todo o trabalho do Instituto Horizontes. E lá no Conselho de Desenvolvimento Local e Regional, a gente passou a mirar uma metodologia diferente para o desenvolvimento urbano e metropolitano. No Instituto Horizontes, a gente tinha uma consultoria de Barcelona. A Barcelona avançou muito na questão do planejamento estratégico, né? A sociedade espanhola, barcelonesa, vamos falar assim, se dedicou muito a esse propósito. E conseguiram, de fato, levar Barcelona de um momento muito negativo, de crise absoluta, onde era só uma cidade de um porto quebrado, degradada, a ser hoje é o segundo maior destino turístico da Europa, né? Sim. E transformaram através do planejamento estratégico. Barcelona fez as Olimpíadas não como um evento solto, mas um evento que estava dentro do planejamento estratégico para a transformação de Barcelona. E Sevilha, que está ali perto, fez a Feira Mundial na mesma ocasião, mas solto, um evento solto, sem ser um contexto de planejamento e desenvolvimento.
A Feira Mundial em Sevilha não traduziu em nada, né? Mas em Barcelona a coisa foi diferente. Então, nós trouxemos no Tomás Marcos Santana, e a diretoria do Instituto trouxe a consultoria de Barcelona de planejamento estratégico, que não é o caso muito da agência metropolitana. A agência está mais para fazer o acompanhamento do desenvolvimento, né? Territorial, urbano, etc., em grandes números, né? E o planejamento estratégico é aquele que estabelece metas estratégicas para o desenvolvimento, né? Com Então, prazos, né? Com custos, né? Com responsáveis. exatamente. Então, nós trouxemos para o Conselho de Desenvolvimento Local e Regional da FIENG essa visão diferenciada, buscando não só em Barcelona, mas em Maringá, o modelo de Maringá, né? Nós trouxemos para montar os CODESes no estado inteiro. Esse era o projeto do Conselho de Desenvolvimento Local e Regional. Montar CODESes em cada grande, média cidade de Minas Gerais, né? Esse foi o objetivo do Conselho de Desenvolvimento Local e Regional. E nós chegamos a montar... Também não seguiu também com a questão da região metropolitana, porque só Belo Horizonte e Vale do Aço. Uberlândia merece, Montes Claros merece, e outras hoje de fora, merece ter uma região metropolitana, né? Mas trabalhada, né? Com leis e tudo, né? Com certeza. Então, o nosso objetivo lá na FIENG era esse. Por umas questões que não vêm ao caso, acabou que a FIENG, a diretoria lá da FIENG, o presidente resolveu acabar com o Conselho de Desenvolvimento Local e Regional, entendendo que aquilo não era adequado, etc. Então, nós tínhamos acabado de montar o CODESE nesse momento, então eu migrei para o CODESE BH, que era o primeiro que a gente queria montar dentro do projeto estadual, para depois ele servir também de benchmark para a abertura de outros, né? A gente trabalhou a abertura de outros no interior, alguns avançaram, né? Tinham cerca de 40 cidades que tinham possibilidade, já tinham feito trabalhos anteriores nessa linha, então era o nosso público-alvo, né? Eu acredito muito nessa metodologia, sabe? A metodologia tem um diferencial, tem dois diferenciais muito importantes. O primeiro deles é que ele é um conselho de todas as entidades que quiserem estar nele. Então, hoje o CODES de Belo Horizonte tem 86 entidades. E devemos chegar a 100 entidades muito em breve. Então, não é um espaço de disputa, é um espaço de consenso, né? Pela construção do futuro da cidade. E não se discute os litígios presentes, as polêmicas do hoje. Se discute aonde é que nós queremos chegar, né? E os projetos são todos de futuro. E, no máximo, vamos ter o acompanhamento dos projetos de futuro. Claro. Esse é o caminho. Então, eu acredito muito nessa metodologia. Talvez, em Minas Gerais, a primeira cidade que aplicou, meio que inconsciente, essa metodologia e continua aplicando até hoje é Uberlândia. Nos anos 60, Uberlândia criou um Conselho de Desenvolvimento de Uberlândia, que juntou ali grandes expoentes locais, empresários que tinham compromisso com o desenvolvimento de Uberlândia. Então, Luiz Alberto Garcia,
o Vernon Fernandes, Alfredo da Granja Rezende, o Virgílio Galassi, que foi prefeito. Então, um grupo de empresários locais na Associação Comercial de Uberlândia estruturou um planejamento estratégico para Uberlândia. E o resultado disso é que Uberlândia ultrapassou em muito a vizinha, que era então muito maior, Uberaba. E aí entra a disputa. Não, e você sabe como é que chamava Uberlândia, né? Uberabinha. Uberabinha. Exatamente. Quer dizer, a Uberlândia é a amostra viva de que o futuro só chega, aquele futuro que a gente quer, desde que a gente planeje e saiba onde a gente quer chegar, né? E esse é um dos potenciais, dos diferenciais desse modelo. E o outro é o fato dele ser apolítico. Não cabe dentro dele nenhum partido político. Então, ele vai trabalhar com governos que estejam empossados pelo voto, mas ele é apolítico partidário. Ele é político no sentido da palavra correto. Ele é político, mas não é político partidário. E porque ele não é, ele tem o condão de levar os projetos que ele propõe através de mandatos. Não é o prefeito que entrou que vai descontinuar um projeto que é da sociedade, que não é do mandatário anterior. E cabe ao prefeito seguir essa rota, porque aquela é a rota que a sociedade que o elegeu quer, né? Então, dentro dessa linha é que eu acredito muito nesse processo. Mas um conselho com 100 entidades participantes, as maiores, as menores, né? Isso é muito importante. O governo tem que ouvir. Exatamente. Eu acho que ele precisa ouvir, não é que ele tem que ouvir, ele precisa ouvir, né? E ele vai acabar ouvindo, né? Nós tivemos já agora o primeiro passo do CODES nessa linha, foi apresentar aos candidatos, antes da eleição, um plano de metas. Um plano de metas e uma proposta de trabalho colaborativo. E todos aceitaram, todos assinaram. E qualquer um que tivesse ganho a Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive o FUAD e o seu vice, né? Assinaram esse compromisso. Então, a coisa já vinha andando bem com o FUAD. Ele chamou o CODES para participar do desenvolvimento do Centro de Todo Mundo, que é o projeto de desenvolvimento da área central. Nós constituímos ali um grupo de trabalho para fazer, contratamos um arquiteto urbanista de fora, o Washington Fajardo, para que ele pudesse trazer a contribuição dele, que ele tem bastante experiência nisso. O projeto dele no Rio está andando muito bem. E tanto que depois ele foi contratado pelo Banco Mundial para essa função de acompanhamento do desenvolvimento de centros urbanos, de áreas centrais. Então, hoje ele é consultor do Banco Mundial nessa área. E trouxe excelentes ideias. Trouxe cerca de 74 projetos que constam da nossa proposta para a Prefeitura de Belo Horizonte.
né? Projetos de curto, médio e longo prazo. Mas eu acabei entrando no que é a E o minha... recurso? E os recursos para esse plano? Esse Isso sistema, é mencionado, é apontado? sim, sim. Então, o conselho lá em Maringá funciona com recursos da sociedade civil organizada. Então, o CODES aqui vai lançar o BH 2050 e vai buscar o patrocínio das empresas que querem o desenvolvimento da cidade. Então, lá em Maringá, eles lançaram o Maringá 2047. Eles já estão há 27 anos nesse projeto deles. Eles já saíram de uma cidade degradada para a melhor cidade brasileira para se viver, Justamente. né? Então, eles conseguiram todo esse trajeto aí de sucesso, né? E quem financiou todo esse tempo foi a sociedade civil organizada. Lá é feito de uma forma muito curiosa. Até as cooperativas de táxi fornecem as viagens para os técnicos, como aquilo que eles podem dar para contribuir para que se possa fazer o plano, né? Aqui a gente pretende fazer da mesma forma, conclamar efetivamente a sociedade a financiar o projeto da Belo Horizonte que ela quer. Então, vai ser sempre trabalhado nessa estratégia, né? Porque o plano não é das entidades que estão lá dentro, o plano é da cidade, né? Então, essa, esse é o caminho, enfim. E voltando um pouco, me tornei empresário em 1980 e desenvolvi na construtora um caminho também de buscar nichos. Eu não estava... a construção na família era primeira vez que se trabalhava construção civil. Meu pai era comerciante da área de automóveis. Talvez dos primeiros em Belo Horizonte, porque do pós-guerra, 1947, 48, 40, 50, ele já era comerciante na Praça 7 de veículos. E eu sempre nas férias trabalhava com ele. Ia buscar carro no interior, ganhar um dinheirinho, né? É o filho que está sempre atrás do dinheirinho do emprego, né? Isso foi sempre uma constante. Meu pai era fazendeiro também, tinha uma terra que ele herdou do pai dele e construiu lá uma pequena fazenda, um sítio. E aí tinha galinha, tinha hortas, tinha aquelas coisas todas. Fim de semana ele trazia aquelas coisas todas e durante a semana eu ia vender para os vizinhos no Santo Agostinho. Já tinha Adorava, fornecedor. adorava. Pô, todo mundo, isso não peca nada, né? Só peca o estímulo de fazer mais, né? De sempre Essas experiências fazer, são muito interessantes, né? São muito interessantes. sem dúvida. Eu lembro que adolescente, eu fui ser o contador da minha avó que tinha uma boutique em casa. E ela me dava uma graninha. É isso aí. É o cultivo do trabalho, né? O trabalho é interessante, né? E aí, quando foi em 78 eu formei, eu peguei um ano sabático e fui morar na Europa um ano, né? Setembro de 78 e fiquei até setembro de 79.
quando estudando inglês, estudando francês, eu já estava formado, então eu consegui com o cônsul da França, na época, me voou o nome, o Yvon, doutor Yvon, casado com a Yvon Castan, né? É uma figura muito conhecida, era o nosso vizinho de Santo Agostinho, então ele arrumou algumas credenciais para eu visitar indústrias francesas da área da construção. Então eu fiquei lá esse tempo, na França 6 meses, na Inglaterra 6 meses, estudando e fazia algumas visitas técnicas. Visitei a obra do aeroporto Charles de Gaulle-Étoile, né? Fiz uma visita técnica à construção do aeroporto. Por isso a sua visão de vanguarda, né? Você viu muita coisa interessante. Fomos costurando, né? E fiquei lá na França. Na época, meus pais não tinham condição de me manter na Europa durante um ano. Então, eu estudava e trabalhava, né? Durante todo o tempo, em trabalhos de toda a natureza, né? Até ser babysitter, eu fui. Mas realmente, na época, eu precisava para complementar a renda para poder ficar na Europa. Voltando, fui para a consultora Diniz Camargos. Meus irmãos já tinham fundado ela em 76. Eles me deram uma participação. Mas sem antes, eu trabalhei como calculista também durante um ano, paralelo. Eu tinha um colega de turma cujos irmãos tinham uma consultora e a gente fez um escritório lá dentro da consultora deles para trabalhar com cálculo estrutural. Então eu trabalhava com meus irmãos, mas eu trabalhava também fazendo cálculo estrutural. Eu sempre fui de muitas atividades. A consultora hoje é só sua ou tem irmãos também? Não, depois foi passado os anos, o Eduardo saiu em 84, o Ciro saiu em 90. Bom, já nos anos 2000. Em 2000, o Ciro saiu, e aí eu fiquei sozinho. Então, já tem aí uns 24 anos que eu estou sozinho na consultora. E a consultora sempre trabalhou com nichos. A gente trabalhava em área popular, depois achei por bem vir para a Zona Sul. Eu não tinha muito a visão na época de mercados, né? Então eu que tinha que descobrir aos poucos. Achei que era uma boa vir para a Zona Sul, comecei algumas obras na Zona Sul. No meio tempo, em 83, a construção civil entrou num declínio muito forte, a área de incorporação e construção. O BNH acabou, eu estava construindo o BNH. Então, naquela ocasião, nós resolvemos trabalhar como empreiteiro. E aí fiquei até o ano de 80, até o Nilton Cardoso entrar, eu não lembro que ano que foi. No ano que o Nilton entrou, a gente parou, voltou para o mercado imobiliário. Mas passou... Depois de 85, né? A gente passou um bom tempo trabalhando no mercado de obra pública, construí alguns grupos escolares, alguns que são... Tem um específico que tem uma história... hoje em dia eu acho tragicômica, mas na época foi trágica. A gente recebeu uma empreitada da CARP, né, no alto da serra, do Cafezal. E a obra era
ia ser feito no campo de futebol da comunidade. Nossa, E você ideia. naquela ocasião, a comunidade não estava de acordo, mas o time de futebol não estava. Então, quando começou a obra, o time de futebol apontou que nós não íamos poder fazer aquela obra ali. E nós chamamos o órgão público, né, para resolver a situação. Eles jogaram a bomba para a gente. Falaram assim: olha, o problema é seu. Vocês ganharam a obra, vocês têm um compromisso de fazer. Agora, problema do terreno lá, problema da obra. Vocês que se virem. E daí nós tivemos que negociar com o time de futebol para comprar o campo. E conseguiram? Conseguimos. Compramos o campo e a partir dali eles permitiram. Só que nós começamos a obra em tinha 2 semanas que a gente conseguiu fazer todo o canteiro de obra. E aí chegou o fim de semana seguinte, quando foi segunda-feira, nós voltamos para trabalhar, o canteiro tinha sido inteiramente demolido. E aí nós descobrimos que nós tínhamos comprado do time de futebol, mas não tínhamos comprado das quadrilhas. Aí nós tivemos que comprar a segurança e o espaço das quadrilhas. No meio da obra, plano Collor congelou o nosso recurso a receber. Pronto. E não congelou a nossa obrigação. E aí hoje eu conto para meus filhos: você está vendo aquela escola ali no alto da serra? Tô, pai. Bonita, né? Aquilo ali eu doei para o Estado. A metade dela. Doação forçada. Porque ela deu um prejuízo de 50% do valor. Com certeza. Então, Nosso tempo está terminando. Queria que você, para fechar, desse sua visão, né? Como é que vai ser Belo Horizonte aqui para frente? O que é que você espera? olha, eu sou sempre um otimista, sabe? Nessa matéria, eu sou muito otimista. Quando eu comprei o primeiro prédio, o pessoal do mercado imobiliário disse para mim assim: olha, você ficou louco? Você comprou um prédio no centro, vai fazer ele apartamento, e lá você não tem garagem. Como é que você vai vender apartamento sem garagem? Você ficou doido. Eu falei: não, vamos ver o que acontece. E, resultado, com essa fala, eu fiquei um pouco preocupado, mas eu achei um jeito de botar algumas vagas lá e tudo. Ao final das vendas, eu não vendi nenhuma vaga, e vendi todos os apartamentos e transformei a garagem lá em estacionamento, que é meu até hoje. Bom, segundo round, eu comprei o Balança, mas não cai. Sim. E fui taxado de maluco mesmo na época. O prefeito, antes do Pimentel, o doutor Célio, tinha estudado o Balança para demolir. E chegou à conclusão que a estrutura dele era muito boa e não tinha justificativa para demolir.
E naquela ocasião, em seguida, complementar, eu resolvi comprar o balança, surgiu para mim, eu resolvi comprar. Fiz um péssimo negócio, para mim, porque até hoje eu não pude acabá-lo. Eu só fiz a loja embaixo, aluguei, mas não pude acabar para cima por causa da documentação, que está terminando agora, de 15 anos depois. Que isso? Mas, enfim, tenho certeza que vai dar certo. Tenho convicção de que o meu karma não é o mesmo de quem me vendeu, porque quem me vendeu estava comprando todas as unidades para reabilitar o prédio. E ele morreu antes. É, Só que aí os filhos dele me venderam. Mas hoje eu já estou na reta final, efetivamente, já estou aprovando pela terceira vez o projeto lá, e agora nós vamos soltar a obra e terminar o Balanço Mãe Não Cai. Mas as predições, as falas foram sempre muito negativas por parte do mercado, da bobagem que eu estaria fazendo. Mas eu fiz aquilo muito em função de recuperar Belo Horizonte Centro. Tinha muito essa conotação de transformação e acreditando também que o retrofit tem margem de resultado para que ele seja feito. E a última loucura que eu fiz em acreditar em cidades foi o Inova Park, lá em Contagem. Aí já num grau bem maior, nós adquirimos uma área de 320 mil metros quadrados, muito bem localizada, mas numa região totalmente degradada. E acreditando que aquele empreendimento terá o condão de transformar a Contagem. E está indo muito bem. Também tenho hoje a satisfação de falar que lá nós fazemos retrofit urbano com esse projeto. Então, se no centro de Belo Horizonte nós continuamos fazendo retrofit de prédios, nós estamos com 2 projetos para sair do papel. Lá em Contagem também a gente está fazendo retrofit, só que lá é urbano. E tudo vem muito das minhas crenças que eu adquiri ao longo dessa vida de instituições, de cidade, de discussão de plano diretor. E eu acredito muito que nós temos um potencial enorme de transformar Belo Horizonte. Nós propusemos recentemente no CODESE uma visita a Medellín. Eu fiz uma visita a Medellín, técnica. Medellín é muito parecida com Belo Horizonte. sim. E também é muito parecida em alguns pontos com o Rio de Janeiro. A Comuna 13 de Medellín é como se fosse a Rocinha, é maior do que a Rocinha do Rio de Janeiro. E eles conseguiram transformar a Comuna 13 numa área extremamente saudável e boa para a população. Quando eles começaram o trabalho e puseram teleférico, puseram escada rolante, puseram um centro de formação de jovens na entrada da comunidade, puseram alguns asilos lá no alto, algumas clínicas de qualidade, clínicas da qualidade de qualquer clínica privada na área da Savassi, na área médica de Belo Horizonte, lá em cima na comunidade. Mas eles levaram o Estado para dentro da comunidade de fato. No Pan-Americano, que foram jogos planejados também do Planejamento Estratégico de Medellín, puseram a moradia dos atletas lá em cima na comunidade, que se transformaram em moradias de qualidade para aquela população. Ora, você transita pela comunidade sem o menor receio,
você não vê um papel no chão, limpíssimo, todos com saneamento básico, conseguiram implementar toda a infraestrutura para essa comunidade, e pessoas que nunca tinham ido na Cidade Baixa durante 60, 70 anos de vida, porque não tinha acesso a chegar na cidade, passaram a frequentar a cidade. Então, olha, se Medellín conseguiu, eu tenho convicção de que Belo Horizonte vai conseguir ser a melhor cidade do Brasil para se viver. Eu tenho essa crença. Que bom. E vamos trabalhar por isso. Que bom, viu? Obrigado, viu, Teodomiro? Obrigado aí por toda a sua história, com as palavras otimistas, né? Eu também acho que Belo Horizonte tem muito ainda a oferecer e realmente transformar nessa cidade que a gente espera. Né? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco. Lembrar um pouco, né? Muito bom. Grande abraço. Abraço, tudo de bom. Tivemos então aí uma visão, né? Um outro olhar, né, sobre Belo Horizonte, sobre essa cidade tão linda, tão maravilhosa, mas que ainda tem muito a crescer e a fazer. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.